E vale, companheiros, uma reflexão que a imprensa brasileira da época, agora, do período do atual momento, ela é diferente de outros períodos da nossa história. Se a gente lembrar do Brasil colônia, se a gente ler a história do Brasil colônia, a imprensa era muito clara. Havia a imprensa pró-Portugal e a imprensa pela independência. Se a gente buscar a história da imprensa na véspera da República, nós tínhamos os favoráveis à República e a imprensa favorável à monarquia. Tinha a imprensa que era favorável à abolição e aqueles que eram favoráveis à manutenção do status quo. Mesmo em 50, agora é recente, os jornais estampavam a sua opção pelo brigadeiro Eduardo Gomes contra Getúlio Vargas. Era uma coisa clara. A imprensa tinha opção política. Hoje, o método é um método grave, porque se faz a opção política pelo editorial e pelas matérias, mas não se assume. Se faz opção por determinada política e não se mostra, que é ruim isso. Diferentemente, insisto, de outros países em que a imprensa se atua claramente. O editorial é de determinada linha, os temas são enfrentados de diversa linha. Por isso, senhor presidente, nós precisamos tirar várias lições dessa crise. Estou falando do sistema eleitoral, do sistema partidário, do comportamento das CPMIs, que eu por obrigação tive que acompanhar, e estou vendo a crueldade das CPIs. Crueldade, porque botar qualquer cidadão ali para ficar respondendo por 12, 15 horas, não é nenhum problema do direito, não é nenhum problema da legalidade, que eu deixo para os nossos companheiros, mas é um problema da crueldade, é um problema desumano, porque depois de 10 horas você pode responder qualquer coisa, né? E lembra aqui uma história do Eduardo Galeano, que diz que um advogado na periferia de Montevidéu encontrou uma senhora presa por homicídio, chamava Alma de Agosto. Mas essa senhora Alma de Agosto era uma senhora cega, de paz. De repente ela estava presa e condenada. E ele foi buscar, o advogado foi buscar conhecer a razão da sua prisão. E descobriu que todos os detalhes, com a frieza, com a crueldade de um assassino, ela descrevia contra as suas vítimas. Que ela tinha matado fulana de tal, assim, desse jeito e tal. E que ela tinha matado determinada pessoa assim, com uma crueldade. O advogado ficou espantado. Falou, mas nossa, uma senhora cega, de idade, bondosa, com esse instinto de crueldade, dizendo que matou tantas pessoas assim. Depois foi ver que não. Foi ver que ela conseguiu inventar, formar essas histórias a partir da tortura, a partir da pressão psicológica. Ela conformou aquelas histórias que acabou condenando ela mesma. Para a surpresa do advogado, quando ele foi no bairro da Dona Alma, chegou lá, falou com os vizinhos. E a Dona Alma? Aí os vizinhos falaram, a Dona Alma, ela é culpada. Aí o advogado falou, a Dona Alma é culpada por quê? Aí o povo respondeu, porque os jornais estão dizendo. Aí o advogado diz assim, mas os jornais mentem. Daí os vizinhos falam, mas a TV e o rádio também estão dizendo isso. Equivale em muitos momentos ao que a gente passa. Né? Por mais que você tente repetir, reproduzir, demonstrar, na realidade a gente fica absolutamente impotente diante desse grande mecanismo da imprensa e das informações. Bom, por derradeiro, senhores deputados, senhoras e senhores colegas e assistentes desta plenária, eu queria dizer que eu peço aos senhores a minha absolvição. E peço a minha absolvição consciente do papel que eu cumpri por todos esses anos, quer aqui na Câmara, quer na minha vida pessoal, quer na minha história. E peço, senhores deputados e senhoras deputadas, deixando vossas excelências com absoluta tranquilidade e segurança. Vossas excelências não estarão absolvendo uma pessoa do mal. Vossas excelências não estarão absolvendo uma pessoa que trama de forma sorrateira. Vossas excelências não estarão absolvendo um homem que não trata o dinheiro público como o trato da sua própria casa. Vossas excelências estarão absolvendo um homem que construiu a sua história a partir da sua própria luta. Vossas excelências conhecem um pouco da minha história.
sabe que eu fui metalúrgico, como meu pai foi, como a minha irmã foi. Vossas Excelências sabem que eu dediquei a maior parte da minha vida para a causa do povo brasileiro. Vossas Excelências sabem que por opção eu não acumulei riqueza na minha vida, com 22 anos de mandato. Vossas Excelências podem ter segurança. Se chegarem na cidade de Osasco e perguntar onde mora o João Paulo, as pessoas vão falar, é na Vila São José. A minha segunda casa na cidade. Morei com meus pais no Jardim das Flores, casei e fui morar nesse bairro. O que eu tenho é o suficiente para mim viver. Eu não quero ter mais nada. Eu só quero ter a minha honra resgatada. Diferente do meu amigo Roberto Brant, eu quero dizer que de fato a amargura e o deserto tocaram também a minha alma. Mas o deserto é um bom lugar para dialogar, para refletir. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo, na hora mais difícil, optou por ficar um tempo no deserto. E eu fiquei e estou agora pedindo a vocês um voto de confiança. Um voto para eu continuar lutando pelo povo brasileiro ao lado dos senhores. A diferença é que agora eu conheço muito mais os senhores, que eu conheço muito mais as senhoras e que eu conheço muito mais o que é a vida. E tem uma frase que a pintora Tarsila do Amaral terminava as suas cartas de amor ao seu amante chamado Luiz Viano, um jornalista carioca. Toda vez que ela terminava a carta, ela dizia: aí vai o meu coração. Para os companheiros que confiam, que acreditam, para o povo que confia e que acredita, aqui vai o meu coração. Muito obrigado.